Nunca pensei que aos 68 anos ouviria meu próprio filho me chamar de fardo inútil, na frente da esposa dele. Mas depois de 45 anos pagando as contas dele, chegou a hora de ele descobrir o verdadeiro peso das responsabilidades. Meu nome é Antônio Silva, e por 4 décadas e meia construí tudo o que meu filho Ricardo tem hoje. Sou viúvo há 8 anos, desde que minha querida Conceição partiu deixando um vazio que só quem perdeu o amor de uma vida inteira consegue entender. Durante todos esses anos pensei que estar próximo do meu único filho seria meu maior consolo na velhice. Como eu estava enganado. Tudo começou de forma inocente. Quando Ricardo se casou com Patrícia há 12 anos, eles estavam começando a vida. Ela era enfermeira recém-formada. Ele ainda terminava a faculdade de administração. Como qualquer pai, quis ajudar. É só até vocês se estabelecerem, eu disse, pagando o aluguel do primeiro apartamento deles. Aqueles R$ 800 por mês pareciam pouco perto da felicidade de ver meu filho construindo sua família. Os meses viraram anos. Ricardo formou-se, conseguiu um emprego em uma empresa de logística. Patrícia começou a trabalhar no hospital. Mas o aluguel continuou saindo da minha conta. Pai, estamos juntando para a casa própria, dizia ele sempre que eu sugeria que talvez fosse hora de assumirem sozinhos. E eu, como idiota, continuava pagando. O apartamento de R$ 800 virou uma casa de 1.200. Depois mudaram para um condomínio fechado onde o aluguel custava R$ 1.800. Pai, é pelo Pedrinho, justificava Ricardo, referindo-se ao meu neto de 6 anos. Aqui tem segurança, área de lazer, é melhor para ele. Como eu poderia negar algo que fosse bom para meu neto? Mas não era só o aluguel. Ao longo dos anos, fui assumindo conta de luz, água, internet, plano de saúde da família, mensalidade da escola particular do Pedrinho, até mesmo o financiamento do carro deles. Quando fazia as contas no final do mês, eu desembolsava quase R$ 4.000 para manter o padrão de vida que eles haviam criado. Eu podia pagar. Minha oficina mecânica, que construí com as próprias mãos aos 25 anos, prosperou ao longo de 4 décadas. Quando Conceição morreu, vendi o negócio por R$ 850.000 e investi o dinheiro de forma conservadora. Minha aposentadoria como técnico do Detran complementava a renda dos investimentos, me dando uma vida confortável. Mais confortável, na verdade, do que a vida de muitos jovens da idade do meu filho. Mas o dinheiro não era o problema. O problema era a forma como eles passaram a me tratar conforme os anos avançavam. No início, Ricardo me ligava todo dia, vinha jantar em casa nos finais de semana, trazia o Pedrinho para passar as férias comigo. Eu era paizão, o melhor avô do mundo. Patrícia me chamava de segundo pai e dizia que eu era uma bênção na vida deles. Gradualmente, as visitas foram diminuindo. As ligações ficaram mais espaçadas. Quando eu aparecia na casa deles sem avisar, afinal eu pagava por ela, percebia olhares de irritação, conversas que paravam bruscamente, um clima de lá vem o velho chato de novo. As desculpas começaram sutis. Pai, hoje não dá, Pedrinho tem aula de futebol. Antônio, estamos cansados, foi uma semana puxada no trabalho. Vô, a mamãe disse que vocês vão conversar outro dia. Depois vieram as indiretas mais grosseiras. Pai, você precisa fazer mais amigos da sua idade. Por que você não viaja? Aproveita a aposentadoria. Antônio, você deveria arrumar uma namorada. Não é saudável ficar sozinho. O que eles não entendiam era que eu não estava tentando atrapalhá-los. Eu só queria fazer parte da vida da minha família. Queria ver meu neto crescer. Queria ter alguém para conversar sobre o tempo em que Conceição estava viva, sobre as memórias que construímos juntos. Queria me sentir útil, necessário, amado. Aos poucos fui percebendo que eles haviam criado uma vida paralela da qual eu não fazia parte.
Festinhas de aniversário do Pedrinho para as quais eu não era convidado porque vai ter muita criança, vai ser muito barulho para você. Jantares com os amigos do trabalho onde minha presença seria constrangedora. Viagens em família financiadas pelo dinheiro que eu enviava mensalmente, mas das quais eu ficava sabendo só pelas fotos no Facebook. O pior era ver Pedrinho sendo educado para me tratar como um estranho inconveniente. Antes ele corria para me abraçar quando eu chegava. Nos últimos meses, mal levantava os olhos do videogame para me cumprimentar. Oi, vô, murmurava sem entusiasmo, como se fosse obrigação. Eu tentava conversar com Ricardo sobre isso, mas ele sempre desconversava. Pai, você está exagerando. É coisa da sua cabeça. Você está ficando muito sensível. Como se meus sentimentos fossem menos válidos porque eu era velho. A situação foi piorando quando Patrícia conseguiu uma promoção no hospital e começou a ganhar bem. De repente, ela passou a falar sobre independência financeira e conquistar as coisas com o próprio esforço. Frases que vinham sempre acompanhadas de olhadelas significativas na minha direção, como se eu fosse um empecilho para essa independência que ela tanto almejava. Ricardo começou a repetir os mesmos mantras. Pai, a gente precisa aprender a caminhar com as próprias pernas. Não é justo você ter que bancar tudo para a gente. A gente está crescendo, assumindo responsabilidades. Mas quando eu oferecia para parar de pagar as contas, imediatamente vinham as justificativas de por que ainda não era o momento. Deixa a gente se organizar melhor primeiro. Só mais uns meses até eu conseguir um aumento. Você sabe como está difícil a situação no país. Foi aí que percebi que eles queriam minha ajuda financeira, mas não minha presença. Queriam meu dinheiro, mas não minha companhia. Queriam os benefícios de ter um pai generoso, mas não as responsabilidades de ter um pai que precisava de atenção e carinho. Essa percepção me doeu mais do que posso descrever. Conceição sempre dizia: Antônio, filho é para a vida toda. A gente cuida deles pequenos para eles cuidarem da gente velhos. Como ela estava errada. Comecei a testar minha teoria. Passei uma semana sem ligar para eles. Nenhum telefonema. No 8º dia, Ricardo me ligou. Mas só para confirmar que eu havia pago o aluguel. Porque o proprietário estava cobrando. Pai, você esqueceu de transferir o dinheiro? Não perguntou como eu estava. Se precisava de alguma coisa, se estava com saudades. Em outra ocasião, inventei que estava me sentindo mal, com dores no peito. Liguei para Ricardo às 9 da manhã de um sábado. Pai, você já tomou um remédio? Se não melhorar, vai no posto de saúde. A gente não pode sair agora. Patrícia marcou um almoço com as amigas dela. Desliguei o telefone e chorei como não chorava desde o enterro da Conceição. O Natal passado foi o pior de todos. Eles organizaram uma ceia só para o núcleo familiar, ou seja, eles 3. Eu passei o Natal sozinho em casa, comendo uma pizza congelada enquanto via nos stories do Instagram a família que eu sustentava se divertindo com o peru que meu dinheiro havia comprado. No ano novo, a situação se repetiu. Pai, a gente vai para a casa dos pais da Patrícia. Vai ser muito tumultuado, você vai ficar cansado. Como se eu fosse uma criança ou um inválido que não consegue lidar com um pouco de movimento. Janeiro passou, fevereiro passou. Eu continuava depositando religiosamente o dinheiro na conta deles. Continuava pagando todas as contas. Mas nossa convivência se resumia a mensagens de WhatsApp e transferências bancárias. Eu havia me tornado um banco humano. Foi em março que tudo explodiu. Pedrinho faria 7 anos no dia 15. Como sempre, eu perguntei sobre a festa, onde seria, que horas, se precisavam de ajuda com alguma coisa. Ricardo demorou 3 dias para responder. Pai, este ano vamos fazer algo mais reservado. Só família mesmo. Mas eu sou família, respondi. Você sabe como é, vai ter muita criança, muito barulho. Não é ambiente para a sua idade. Minha idade. Como se aos 68 anos eu fosse um moribundo incapaz de conviver com crianças. Insisti.
Ricardo é meu neto, eu quero estar presente. Pai, por favor, não complica. A Patrícia já está estressada organizando tudo. Então deixa eu ajudar a organizar. Não precisa. A gente resolve. Com o meu dinheiro, né? Houve um silêncio constrangedor. Pai, não vamos discutir isso agora. Mas eu não desisti. No dia da festa, mesmo sem ser convidado, decidi aparecer. Comprei um presente caro para Pedrinho, um videogame que custou R$ 800, e fui para a casa que eu pagava, participar do aniversário que eu estava financiando. Quando toquei a campainha, Patrícia abriu a porta com uma cara de poucos amigos. Antônio, você não deveria estar aqui. É o aniversário do meu neto. Nós conversamos sobre isso. Não era para você vir. Ninguém me disse para não vir. Me disseram que seria reservado, mas eu sou família. Ela bufou e foi chamar Ricardo. Quando ele apareceu na porta, vi que havia cerca de 15 crianças na festa, mais os pais de cada uma. Nada muito diferente das festas que eu organizava para ele quando tinha a idade do Pedrinho. Pai, o que você está fazendo aqui? Vim dar parabéns para o meu neto. Eu pedi para você não vir hoje. E eu não entendi por quê. Ele é meu neto. Esta é minha família. Pai, por favor, não faça cena. Que cena? Eu só quero dar o presente para o Pedrinho e comer um pedaço de bolo. Ricardo olhou para Patrícia, que revirou os olhos de forma exagerada. Está bem, ele disse. Mas não demora muito. Entrei na minha casa que eu pagava, e fui cumprimentar meu neto. Pedrinho estava no meio das outras crianças, brincando com os novos brinquedos. Quando me viu, deu um sorriso educado, mas sem muito entusiasmo. Oi, vô. Oi, campeão. Parabéns pelos seus 7 anos. O vovô trouxe um presente especial para você. Entreguei a caixa com o videogame. Os olhos dele brilharam quando viu o que era. Poxa, vô, muito obrigado. Por um momento senti que talvez tudo valesse a pena. Ver a alegria genuína no rosto do meu neto me encheu de uma felicidade que eu não sentia há meses. Mas a felicidade durou pouco. Patrícia se aproximou e sussurrou alguma coisa no ouvido de uma das mães presentes, que olhou para mim com uma expressão de pena. Depois foi até outra mãe e repetiu o processo. Em poucos minutos eu podia sentir os olhares constrangedores de todos os adultos presentes. Ricardo percebeu o clima e veio até mim. Pai, acho melhor você ir indo. Por quê? Eu mal cheguei. As pessoas estão se sentindo desconfortáveis. Desconfortáveis com o quê? Pai, você está causando constrangimento. Eu não fiz nada além de dar um presente para o meu neto. Você apareceu aqui sem ser convidado. Eu preciso de convite para ver minha família? Pai, baixa o tom de voz. Meu tom está normal. Você que está me tratando como se eu fosse um criminoso. Foi então que Patrícia se meteu na conversa. Antônio, você precisa entender que não pode aparecer aqui sempre que quer. Nós temos nossa privacidade, nossa vida própria. Privacidade na casa que eu pago. Não é sobre dinheiro. Não? Então vamos parar de falar sobre dinheiro. A partir do mês que vem, vocês pagam suas próprias contas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todas as conversas pararam. Todas as crianças continuaram brincando, alheias à atenção, mas todos os adultos estavam prestando atenção na nossa discussão. Pai, não precisa dramatizar, disse Ricardo, claramente constrangido. Dramatizar? Eu estou sendo prático. Vocês querem privacidade, independência, vida própria. Perfeito. Sejam independentes de verdade. Pai, vamos conversar isso em casa. Por que em casa? Todos esses pais aqui sabem que vocês são independentes, não sabem? Sabem que conseguem pagar suas próprias contas? Patrícia estava vermelha de constrangimento. Antônio, você está fazendo um papelão. Eu? Quem me trata como um estorvo na família que eu sustento? Ninguém te trata como estorvo. Não? Então por que eu não posso vir na festa do meu neto? Porque você é um fardo, gritou Ricardo, perdendo a paciência. Porque você não nos deixa respirar. Porque você aparece aqui toda hora. Fica grudado em nós, não tem vida própria.
As pessoas sentem pena da gente porque temos que aguentar um velho carente grudado nas nossas costas. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Mesmo as crianças pararam de brincar por um momento. Todos os pais presentes estavam olhando para nós com uma mistura de choque e constrangimento. Um fardo, repeti devagar. Pai, eu não quis dizer isso. Quis sim, e está certo. Eu sou mesmo um fardo de R$ 4.000 por mês. Pai, um fardo que paga o aluguel desta casa, a conta de luz, de água, de internet. Um fardo que paga o plano de saúde da família, a mensalidade da escola do Pedrinho, o financiamento do carro. Agora todos os pais estavam prestando atenção mesmo, com expressões de incredulidade. Pai, para com isso. Um fardo que nos últimos 12 anos gastou mais de R$ 400.000 para manter o padrão de vida de vocês. Antônio, pelo amor de Deus, Patrícia tentou me interromper. Mas vocês estão certos. É hora de tirar esse fardo das costas de vocês. Peguei meu celular e abri o aplicativo do banco. O que você está fazendo? Perguntou Ricardo com uma pontada de pânico na voz. Cancelando todas as transferências automáticas. Pai, não faz isso. Por quê? Vocês não querem se livrar do fardo? Cancelei uma por uma na frente de todo mundo. Aluguel, cancelado. Conta de luz, cancelada. Água, cancelada. Internet, cancelada. Plano de saúde, cancelado. Escola do Pedrinho, cancelada. Financiamento do carro, cancelado. Pronto, disse eu. Agora vocês são livres do fardo. Parabéns, Pedrinho, pelo seu aniversário. Foi o último presente que o vovô comprou para você. Dei um beijo na testa do meu neto, que estava olhando para a cena sem entender o que estava acontecendo, e saí da casa. Quando cheguei em casa, chorei como não chorava há anos. Chorei pela Conceição, que não estava ali para me dar colo. Chorei pelos anos que dediquei a criar um filho que me considerava um fardo. Chorei pelo dinheiro mal gasto, mas principalmente pelo amor mal investido. Mas depois das lágrimas, veio algo que eu não esperava. Alívio. Pela primeira vez em anos, eu não tinha obrigação com ninguém além de mim mesmo. Não precisava me preocupar se eles estavam precisando de alguma coisa. Não precisava me sentir culpado por não ligar todo dia. Não precisava engolir desaforos para manter a harmonia familiar. Na segunda-feira seguinte à festa, meu telefone começou a tocar. Ricardo me ligou 3 vezes, mas eu não atendi. Patrícia mandou mensagens no WhatsApp. Antônio, vamos conversar com calma. Eu li, mas não respondi. Na terça-feira, Ricardo apareceu na minha casa durante o horário de almoço. Pai, abre a porta, vamos conversar. Abri, mas não o convidei para entrar. O que você quer? Pai, você exagerou no sábado. Exagerei em quê? Em fazer aquela cena na frente de todo mundo. Ah, você está preocupado com o que os outros pais vão pensar? Pai, vamos sentar e conversar direito. Não, fala daí mesmo. Pai, eu sei que falei umas coisas que não devia. Que coisas? Ele desviou o olhar. Você sabe. Não sei. Fala. Aquilo de fardo. Ah, aquilo, e você não pensa assim? Pai, eu estava nervoso. E quando você está nervoso, fala a verdade. Ele ficou sem resposta. Ricardo, durante 45 anos eu te sustentei. Desde que você nasceu até agora, aos 32 anos, eu paguei suas contas. Comida, roupa, escola, faculdade, apartamento, casa, carro, plano de saúde. Você alguma vez na vida foi financeiramente independente? Pai, eu trabalho. Trabalha para quê? Todo o seu salário vai para o quê? Viagem, restaurante, roupas, lazer, porque casa, comida, escola do seu filho, plano de saúde, transporte, isso tudo eu pago. Pai, você ofereceu para ajudar. Oferecer para ajudar é uma coisa. Virar refém financeiro de um filho ingrato é outra. Pai, eu não sou ingrato. Quando foi a última vez que você me convidou para jantar? Ele ficou pensando. Não lembro. Quando foi a última vez que você veio aqui só para conversar, sem ser para pedir dinheiro ou falar de problemas? Silêncio novamente.
Quando foi a última vez que você me perguntou como eu estou, se preciso de alguma coisa, se estou sentindo falta da sua mãe? Pai. Ricardo, você me transformou no que eu mais tinha medo de me tornar. Um velho sozinho que compra atenção com dinheiro. Não é assim. Não? Então me prova. Vive 6 meses sem o meu dinheiro. Paga suas contas, sustenta sua família, mantém seu padrão de vida com o seu próprio esforço. Se conseguir, prometo que volto a ajudar vocês. Mas se conseguir... Pai, você sabe que não é tão simples. Claro que sei. Por isso mesmo que vocês me tratam como fardo, porque dependem de um fardo. Ele ficou uns 5 minutos tentando me convencer a mudar de ideia, mas eu estava decidido. Quando percebeu que não conseguiria, foi embora. Os dias seguintes foram interessantes. Meu telefone ficou mais silencioso do que havia ficado em anos. Nenhuma ligação de Ricardo pedindo para eu resolver algum problema. Nenhuma mensagem de Patrícia me convidando para almoçar, sempre quando precisavam de alguma coisa. Nenhum pedido para eu buscar Pedrinho na escola ou levar ele no médico. Silêncio total. Foi na sexta-feira da mesma semana que Ricardo me ligou, dessa vez em pânico. Pai, o proprietário está ameaçando despejar a gente. Por quê? Você não pagou o aluguel. Exato. Não paguei e não vou pagar. Pai, ele deu prazo até segunda-feira. Que bom. Então vocês têm o final de semana para arrumar o dinheiro. Pai, você sabe que a gente não tem R$ 1.800 livres. Então arruma, pede emprestado, faz um acordo, vende alguma coisa. Pai, pelo amor de Deus. Ricardo, você me chamou de fardo. Fardo serve para quê? Para carregar peso. Você não quer mais que eu carregue o peso das suas responsabilidades? Perfeito, carrega você. Pai, eu vou perder a casa. Vai. E aí você vai aprender que casa não é lugar que você mora. Casa é lugar que você paga para morar. Pai, o Pedrinho vai aprender que as coisas custam dinheiro. Que videogame, escola particular, casa em condomínio fechado não caem do céu. Que o vovô não era um fardo. Era um provedor. Desliguei o telefone. No sábado, Patrícia apareceu na minha casa. Pela primeira vez em anos, ela veio sozinha falar comigo. Antônio, posso entrar? Pode. Ela se sentou na minha sala, olhou em volta como se estivesse vendo o ambiente pela primeira vez. Sua casa é bonita. Obrigado. Antônio, eu vim conversar sobre o que aconteceu. Que parte? A parte em que eu fui chamado de fardo ou a parte em que cancelei as transferências? As duas. Então fala. Olha, eu reconheço que às vezes a gente trata você de forma inadequada. Inadequada. Às vezes a gente fica estressado com o trabalho, com as responsabilidades e acaba descontando em quem está mais próximo. Entendi. E quem está mais próximo sou eu. Em parte, sim. Patrícia, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que vocês não gostam da minha presença? Ela ficou desconfortável. Não é que a gente não gosta. Não? Então por que toda vez que eu apareço vocês ficam incomodados? Porque às vezes você chega em momentos inconvenientes. Por exemplo, quando a gente está assistindo um filme, ou conversando sobre trabalho, ou quando o Pedrinho está fazendo lição. E não posso participar de nenhuma dessas coisas? Pode, mas às vezes a gente quer ter momentos só nossos. Patrícia, nos últimos 2 anos, quantas vezes vocês me convidaram para fazer alguma coisa? Ela pensou. Não sei exatamente. Eu sei, 0. Quantas vezes vocês ligaram para saber como eu estou? Antônio. Quantas vezes vocês me incluíram nos planos de vocês? A gente sempre inclui você. Mentira. Vocês me incluem quando precisam de alguma coisa. Quando o Pedrinho está doente e vocês não podem faltar no trabalho, aí vocês lembram que eu existo. Quando acabou o dinheiro no final do mês, aí eu viro família querida. Não é assim. Patrícia, vou te perguntar uma coisa e quero uma resposta honesta. Pode perguntar. Se eu fosse um vizinho qualquer,
Vocês me tratariam pior ou melhor do que me tratam hoje. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Melhor, admitiu finalmente. Exato. Vocês me tratam pior do que tratariam um estranho porque sabem que eu não vou embora. Sabem que eu vou continuar pagando as contas independente de como vocês me tratam. Antônio, a gente não faz isso de propósito. Pior ainda, fazem por instinto. Ela suspirou. O que você quer da gente? Respeito. Você tem nosso respeito. Tenho. Então por que eu não posso aparecer na festa do meu neto? Por que vocês fazem planos e não me incluem? Por que quando eu chego vocês ficam com cara de poucos amigos? Porque às vezes você é muito... presente. Presente demais, igual um fardo. Eu não disse isso. Seu marido disse. Ele estava nervoso. E quando vocês estão nervosos, falam o que realmente pensam. Patrícia ficou mexendo nas mãos, claramente desconfortável. Antônio, a gente precisa da sua ajuda. Eu sei. Então vamos fazer um acordo? Que tipo de acordo? Você volta a ajudar a gente financeiramente e a gente te trata melhor. Eu quase ri da cara de pau dela. Patrícia, você está me propondo comprar o carinho da minha família? Não é isso. É exatamente isso. Você está dizendo, paga nossas contas que nós fingimos que gostamos de você. Antônio, não distorce o que eu falei. Você distorceu sua própria fala ou foi clara demais? Ela se levantou irritada. Você está sendo muito difícil. Estou sendo honesto. Vocês querem meu dinheiro, mas não querem minha presença. Querem os benefícios de ter um pai provedor, mas não as responsabilidades de ter um pai. A gente quer você na nossa vida. Querem? Então me provem. Vivam 6 meses sem o meu dinheiro, mas me incluindo na família de verdade. Se conseguirem, eu volto a ajudar vocês. Você sabe que a gente não consegue. Então vocês não me querem. Querem meu dinheiro. Ela saiu da minha casa batendo a porta. Os dias seguintes foram ainda mais interessantes. No domingo à noite, Ricardo me ligou chorando. Pai, a gente vai ter que sair da casa. Que pena. Pai, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso com seu neto. Eu não estou fazendo nada com meu neto. Vocês que estão. Como assim? Vocês que decidiram que era melhor me humilhar do que me respeitar. Vocês que decidiram que era melhor me usar do que me amar. As consequências das decisões de vocês não são responsabilidade minha. Pai, o Pedrinho vai ter que mudar de escola. Vai. E vai aprender uma lição valiosa. Que as coisas têm preço. Que escola particular não é direito, é privilégio. Que privilégios se conquistam, não se herdam. Pai, você está sendo cruel. Cruel. Eu passei 45 anos da minha vida garantindo que você nunca precisasse se preocupar com dinheiro. E quando eu quis participar da vida da família que eu sustentava, fui chamado de fardo. Quem foi cruel aqui? Pai, eu já pedi desculpas. Pediu? Quando? Na terça-feira. Ricardo, você não pediu desculpas. Você disse que falou umas coisas que não devia porque estava nervoso. Isso não é pedir desculpas, é dar desculpas. Então eu estou pedindo desculpas agora. Por quê? Pelo quê? Pelo que eu falei? E você falou o quê? Silêncio. Ricardo, se você não consegue nem repetir o que falou, como pode estar se desculpando? Pai, por favor. Fala o que você me chamou. Pai, fala. De fardo. E por que você me chamou de fardo? Porque eu estava nervoso. Nervoso por quê? Porque você apareceu na festa sem ser convidado. E por que você não me convidou para a festa do meu neto? Porque você me considera um fardo. Porque minha presença incomoda vocês. Porque vocês têm vergonha de mim. Não é verdade. Ricardo, você está mentindo para mim ou para você mesmo? Ele desligou o telefone. Na segunda-feira, como eu esperava, eles foram despejados. Ricardo me ligou do trabalho desesperado. Pai, estamos na rua. Onde vocês estão? Na casa dos pais da Patrícia. Que bom. Pelo menos tem um teto. Pai, isso é temporário. Eles não têm espaço para nós.
Então arrumem outro lugar. Com que dinheiro? Com o dinheiro que vocês ganham trabalhando. Pai, nosso salário não dá para pagar aluguel e todas as outras contas. Então mudem de padrão de vida. Como assim? Procurem uma casa mais barata. Tirem o Pedrinho da escola particular. Cancelem o plano de saúde privado e usem o SUS. Vendam o carro e usem transporte público. Pai, você está louco? A gente não pode viver assim. Por que não? Eu vivi assim durante anos quando era jovem. Milhões de brasileiros vivem assim. Não há nada de errado em viver de acordo com o que se ganha. Mas o Pedrinho está acostumado com outro padrão. E é hora dele se desacostumar. É hora de vocês ensinarem para ele o valor do dinheiro e do trabalho. Pai, você está destruindo nossa família. Eu não estou destruindo nada, estou parando de sustentar uma ilusão. Na terça-feira foi a vez de Patrícia me ligar chorando. Antônio, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Como? Você sabe como? Não sei, me explica. Volta a pagar nossas contas. Em troca de quê? A gente trata você melhor. Como? A gente te inclui mais nas coisas. Por exemplo, te convida para jantar, para os passeios. Patrícia, isso não é tratamento melhor. Isso é tratamento normal. Isso é o mínimo que uma família faz. Então, o que você quer? Que vocês me tratem como família sem eu ter que pagar por isso. Mas a gente trata. Mentira. Vocês me tratam como provedor. Quando precisam, eu sou família querida. Quando não precisam, eu sou fardo inconveniente. Ela desligou chorando. Durante toda aquela semana, meu telefone não parou de tocar. Ricardo me ligava de manhã, de tarde, de noite. Patrícia mandava mensagens no WhatsApp a toda hora. Até Pedrinho me ligou uma vez, claramente instruído pelos pais. Vô, a mamãe disse que você está bravo com a gente. Não estou bravo, campeão. Estou triste. Por quê? Porque vocês não querem o vovô por perto. Eu quero. Quer? Então por que você não brinca mais comigo quando eu vou aí? Porque a mamãe disse que você fica muito tempo e incomoda. Meu coração se partiu. Eles estavam ensinando meu neto a me rejeitar. Pedrinho, o vovô te ama muito. Eu também te amo, vô. Volta a vir aqui. Quando vocês quiserem de verdade, eu volto. A mamãe disse que você não quer mais ser nosso vovô. Isso não é verdade. O vovô sempre vai ser seu vovô. Mas às vezes os adultos precisam resolver alguns problemas antes. Foi a conversa mais difícil da minha vida. No final da segunda semana, Ricardo veio até minha casa de novo. Dessa vez, ele estava diferente. Mais abatido, mais humilde. Pai, posso entrar? Pode. Ele se sentou no sofá e ficou alguns minutos em silêncio. Pai, essa semana foi a pior da minha vida. Por quê? Porque pela primeira vez eu entendi como é difícil sustentar uma família. Ah, é? Pai, eu passei a semana inteira fazendo conta, tentando ver de onde tirar dinheiro para pagar aluguel, tentando negociar prazo com a escola do Pedrinho, tentando explicar para ele por que mudamos de casa. E aí eu percebi que durante todos esses anos eu vivia em uma fantasia. Achava que dinheiro caía do céu, que as coisas se resolviam sozinhas. Não caem e não se resolvem. Pai, eu queria te pedir uma coisa. O quê? Me ensina a ser responsável. Eu olhei para ele surpreso. Como assim? Pai, eu tenho 32 anos e nunca paguei uma conta da minha casa. Nunca me preocupei se ia ter dinheiro para comprar comida. Nunca senti na pele o peso de sustentar uma família. Você me transformou em um eterno adolescente. Eu só queria te ajudar. Eu sei. Mas me ajudando demais, você me prejudicou. Você não me deixou crescer. E agora? Agora eu quero crescer. Quero aprender a me virar sozinho. Quero que meu filho tenha orgulho do pai dele, não pena. Ricardo, isso significa que vocês vão ter que abaixar muito o padrão de vida. Eu sei, e está na hora. Significa que o Pedrinho vai ter que estudar em escola pública. Eu estudei em escola pública e me formei.
Significa que vocês vão ter que morar em uma casa simples. A casa onde eu cresci era simples, e eu fui feliz. Significa que vocês não vão poder viajar, comer fora, comprar roupa de marca. Pai, nos últimos anos a gente fazia tudo isso, mas não éramos felizes. A gente vivia estressado, brigando por bobeira, tratando mal quem mais amava. E a Patrícia concorda com isso? A Patrícia está assustada, mas concordou. Ela também percebeu que a gente estava vivendo uma mentira. Uma mentira? A gente se achava classe média alta, mas era classe média baixa bancada pelo meu pai. A gente se achava independente, mas era totalmente dependente. A gente se achava adulto, mas era adolescente com filho. Eu fiquei emocionado ouvindo aquilo. E o que vocês querem de mim? Queremos que você seja nosso pai e sogro de novo, não nosso provedor. Como assim? Queremos que você venha jantar com a gente todo domingo. Queremos que você busque o Pedrinho na escola quando a gente não puder. Queremos que você conte histórias para ele, ensine ele a pescar, a jogar dominó. E o dinheiro? O dinheiro é problema nosso. A gente vai aprender a se virar. Ricardo, vocês não conseguem pagar nenhum aluguel simples com o salário de vocês. Então vamos morar em uma kitnet até conseguirmos algo melhor. Vamos comer arroz e feijão todos os dias até conseguirmos comprar um frango. Vamos andar de ônibus até conseguirmos comprar uma bicicleta. E se não conseguirem? Aí a gente continua morando em kitnet, comendo arroz e feijão e andando de ônibus. Não tem problema. Problema é depender de você financeiramente e te tratar mal emocionalmente. Naquele momento eu vi meu filho pela primeira vez em décadas. Não o homem de 32 anos acomodado e dependente, mas o garoto que eu criei, que tinha valores, que sabia a diferença entre certo e errado. Ricardo, eu tenho uma proposta. Qual? Vou ajudar vocês a se organizarem. Vou pagar 3 meses de aluguel de uma casa simples. 3 meses para vocês aprenderem a viver com o próprio dinheiro. Depois disso, vocês se viram sozinhos. E se a gente não conseguir? Aí vocês vão morar com os pais da Patrícia mesmo e vão repensar suas escolhas de vida. E você? Eu volto a ser pai. Vou estar aqui quando vocês precisarem de carinho, de conselho, de companhia, mas não de dinheiro. Pai, isso é mais do que a gente merece. Não é o que vocês merecem, é o que eu quero fazer, porque apesar de tudo, eu amo vocês. Ele começou a chorar. Pai, me perdoa por ter te chamado de fardo. Você estava certo. Eu era um fardo mesmo. Como assim? Ricardo, eu era um fardo financeiro para vocês. Vocês dependiam tanto de mim que não conseguiam se livrar de mim mesmo quando queriam. Era uma relação doentia. Pai, a culpa não é sua. É sim, em parte. Eu te criei para ser dependente. Resolvia todos os seus problemas. Pagava todas as suas contas. Nunca te deixei assumir responsabilidades de verdade. Por quê? Porque eu tinha medo de você não precisar mais de mim. Depois que sua mãe morreu, vocês eram tudo o que eu tinha. E eu achava que se parasse de ajudar financeiramente, vocês iam se afastar. E a gente se afastou mesmo assim. Se afastaram porque eu comprava a presença de vocês, ao invés de conquistá-la. Ninguém gosta de se sentir comprado. Pai, a gente nunca se sentiu comprado. Mentiram. Se sentiram sim. Por isso vocês me tratavam mal. Vocês sabiam que, independente de como me tratassem, eu ia continuar pagando as contas. Isso gerava revolta e culpa ao mesmo tempo. É verdade. Ricardo, esses 3 meses que eu vou pagar são meu último presente como provedor. Depois disso, meus presentes vão ser minha presença, meu carinho, minha experiência de vida. Pai, isso é o que a gente mais quer. Então vamos fazer diferente a partir de agora. E fizemos. Encontrei uma casa de 2 quartos em um bairro mais afastado, por R$ 900 de aluguel. Paguei os 3 primeiros meses, mais a caução. Também comprei alguns móveis básicos usados para eles se instalarem. Foi interessante ver como eles reagiram à casa nova. Patrícia, no início, ficou meio constrangida.
É muito diferente do que a gente estava acostumado, disse ela. Mas Ricardo a repreendeu. É o que a gente pode pagar, e está ótimo. Pedrinho, por sua vez, ficou animado. Vô, meu quarto é pequeno, mas é só meu. Para uma criança ter um espaço próprio, mesmo pequeno, era mais importante do que o tamanho do espaço. Os 3 meses seguintes foram reveladores. Ricardo e Patrícia tiveram que aprender a fazer orçamento, a economizar, a priorizar gastos. Pedrinho teve que se adaptar à escola pública, ao transporte escolar, a ter menos brinquedos e mais criatividade. Mas sabe o que foi mais interessante? Nossa relação melhorou drasticamente. Como eles não dependiam mais do meu dinheiro, não havia mais aquela tensão constante. Eles não precisavam fingir que gostavam de mim para manter o apoio financeiro. E eu não precisava usar o dinheiro como moeda de troca para ter atenção. Ricardo começou a me ligar para conversar sobre trabalho, sobre os problemas que estava enfrentando, sobre os medos e ansiedades de ser realmente responsável pela família. Patrícia começou a me pedir conselhos sobre como economizar na feira, como administrar a casa com pouco dinheiro. E Pedrinho começou a ver o avô como alguém interessante, não como alguém que aparecia de vez em quando trazendo presentes caros. Eu ensinei ele a jogar dama, a pescar no rio que ficava perto da casa nova, a fazer pipa com jornal e cola caseira. No final dos 3 meses, Ricardo veio conversar comigo. Pai, a gente conseguiu. Conseguiu o quê? Viver com nosso próprio dinheiro. Como está sendo? Difícil, mas gratificante. Pela primeira vez na vida eu me sinto adulto de verdade. E a Patrícia? Ela está mais feliz também. Ela disse que agora ela sente que a casa é nossa de verdade, não emprestada. E o Pedrinho? O Pedrinho está adorando a escola nova, fez um monte de amigos e descobriu que não precisa de videogame caro para se divertir. E agora? Agora a gente quer continuar assim, vivendo com nossos próprios recursos, mas com você fazendo parte da nossa vida. Como parte? Como pai e avô, não como provedor. Ricardo, posso te confessar uma coisa? Pode. Esses últimos 3 meses foram os melhores que passei com vocês em anos. Por quê? Porque pela primeira vez vocês me procuravam porque queriam minha companhia, não meu dinheiro. Pai, me perdoa pelos anos que a gente desperdiçou. Não desperdiçamos, aprendemos. E realmente aprendemos. Hoje, 1 ano depois daquele aniversário fatídico, nossa família está completamente diferente. Ricardo e Patrícia moram na mesma casinha, pagam suas próprias contas, criam o Pedrinho com os recursos que eles têm e são felizes. Eu janto com eles todo domingo. Busco o Pedrinho na escola 2 vezes por semana. Vamos pescar juntos nos sábados. Ele me ensina a usar o celular, eu ensino ele a fazer contas de cabeça. Ricardo me liga todo dia para contar como foi o trabalho. Patrícia me pede receitas da Conceição e conselhos sobre como administrar a casa. Pedrinho dorme na minha casa um final de semana por mês. E sabe qual é a diferença principal? Eles me procuram porque querem, não porque precisam. Eles gostam da minha companhia, não do meu dinheiro. Eles me incluem na vida deles por amor, não por obrigação. Claro que às vezes eles passam aperto. Mês passado, o carro deles quebrou e eles não tinham dinheiro para consertar. Ricardo veio conversar comigo, mas não para pedir dinheiro emprestado. Veio pedir conselho sobre o que fazer. Pai, o mecânico disse que vai custar R$ 800 para arrumar. E vocês têm? Não, a gente tem R$ 300 guardados. E agora? A gente está pensando em vender o carro e comprar uma bicicleta. Boa ideia. Vocês moram perto do trabalho? A Patrícia mora. Eu moro a 5 quilômetros. Dá para ir de bicicleta? Dá. Vai ser um exercício bom. E para levar o Pedrinho na escola? A escola tem transporte escolar. Então, problema resolvido. E foi isso que eles fizeram. Venderam o carro, compraram 2 bicicletas e se adaptaram. 6 meses depois, com o dinheiro que estavam guardando mensalmente, que antes gastavam com combustível e manutenção do carro, eles compraram um carro usado mais barato.
Mas a diferença é que dessa vez foi conquista deles, não presente meu. Hoje, quando eu olho para o meu filho, vejo um homem. Um homem que trabalha, luta, se esforça, assume responsabilidades. Um homem que o Pedrinho pode admirar e respeitar. Quando eu olho para a Patrícia, vejo uma mulher que aprendeu a administrar uma casa, a economizar, a valorizar o que tem. Uma mulher que descobriu que felicidade não está no tamanho da casa ou no valor do carro. E quando eu olho para o Pedrinho, vejo uma criança que está aprendendo o valor das coisas, que ajuda em casa, que estuda em escola pública e tem orgulho disso, que brinca com o que tem e não fica pedindo o que não pode ter. Às vezes eu me pergunto o que a Conceição acharia de tudo isso. Acho que ela ficaria orgulhosa. Ela sempre dizia: Antônio, filho é para crescer e voar com as próprias asas. Se eles ficarem dependentes da gente para sempre, a gente falhou como pais. Levou tempo, mas eu entendi que amar não é dar tudo. É ensinar a conquistar. Não é resolver todos os problemas. É ensinar a enfrentá-los. Não é pagar todas as contas. É ensinar a pagá-las. E que ser pai não é ser provedor eterno. É ser exemplo, apoio emocional, conselheiro, companheiro. É estar presente nos momentos difíceis não com dinheiro, mas com carinho. É dividir experiências, não despesas. No último aniversário do Pedrinho, ele fez 8 anos, a festa foi na minha casa. Uma festa simples, com bolo caseiro que a Patrícia fez, salgadinhos que ela mesma preparou, refrigerante comprado no atacado. Vieram 5 coleguinhas dele da escola pública, alguns vizinhos, os pais da Patrícia. Não teve salão de festa, não teve palhaço profissional, não teve mesa temática, cara. Teve família reunida, criança correndo no quintal, adultos conversando na varanda, risadas sinceras. No final da festa, Pedrinho veio me abraçar. Vô, esta foi a melhor festa da minha vida. Por que, campeão? Porque você estava aqui do começo ao fim. E porque papai e mamãe estavam felizes de verdade. Foi aí que eu entendi que durante todos aqueles anos eu não era um fardo financeiro só para eles. Eu era um fardo emocional também. Minha presença vinha sempre acompanhada da cobrança implícita. Vejam tudo o que faço por vocês. Meu amor vinha sempre com preço. Me aceitem porque eu pago suas contas. Hoje eu sou só avô, só pai, só família. E isso é infinitamente mais leve e mais gostoso do que ser provedor obrigatório. Ricardo não me deve nada. Patrícia não precisa fingir que gosta de mim. Pedrinho me ama porque eu sou divertido, carinhoso, presente. Não porque eu compro coisas para ele. E eu? Eu finalmente aprendi a diferença entre ser necessário e ser querido. Durante anos eu pensei que era a mesma coisa. Não é. Ser necessário é ser usado. Ser querido é ser amado. Hoje, aos 69 anos, posso dizer que sou querido. E isso não tem preço.